Se o silêncio está gritando, isso que Deus sussurra é a sua resposta. Sabe aqueles dias em que a gente acorda meio perdido, sem saber exatamente o que está sentindo? O coração parece pesado, a mente inquieta, e por mais que tudo esteja bem, por fora, por dentro, algo não encaixa. Nessas horas, a gente tenta preencher o vazio com distrações, conversas ou até mesmo silêncio. Mas a verdade é que o coração está pedindo algo mais profundo, está clamando por presença, pela presença de Deus. É nesse momento que Ele nos chama para sentar. Só isso. Sentar, respirar e lembrar que somos filhos. Não precisamos provar nada, não precisamos correr nem esconder nossas bagunças. Podemos simplesmente chegar, porque o Pai está ali esperando a gente com um café preparado e um olhar que diz: eu estou aqui e eu te amo, ainda, sempre. Deus não se assusta com nossas dúvidas, nem se afasta quando a gente tropeça. Pelo contrário, é quando estamos fracos que Ele se faz mais forte. É quando estamos vazios que Ele se mostra como a fonte inesgotável. Então, nesse dia que talvez começou meio nublado aí dentro, faça uma pausa. 1 minuto só. Feche os olhos e diga: Pai, eu estou aqui, cansado, talvez confuso, mas aqui. E você vai perceber, Ele já estava do seu lado o tempo todo. Deus não espera a versão perfeita de você. Tem muita gente que acha que para se aproximar de Deus precisa estar pronta. Como se o Pai só aceitasse versões bem-sucedidas, limpas, com tudo no lugar. Mas e se eu te disser que Deus não espera a versão perfeita de você? Ele quer você agora, exatamente como você está. A graça dele não é um prêmio por bom comportamento, é um presente, e presente a gente não merece, a gente recebe. Então, por que continuar se escondendo atrás de desculpas, medo ou vergonha? Deus conhece seus pensamentos mais confusos, suas dores mais escondidas, e ainda assim te chama para perto. Ele não se impressiona com máscaras. Ele ama o seu coração verdadeiro. Hoje você pode chegar do seu jeito, com as suas falhas, e descobrir que o colo do Pai não exige perfeição, só sinceridade. Quando o silêncio grita, Deus sussurra. Tem dias em que o silêncio fala mais alto do que 1000 vozes. A alma parece gritar por socorro, e mesmo assim, nada sai. Você já se sentiu assim? Como se tudo estivesse pesado demais para explicar. Mas o incrível é que Deus entende o que a gente não consegue dizer. Ele traduz lágrimas, interpreta suspiros e responde até aquilo que a gente ainda não teve coragem de perguntar. O silêncio da sua dor não é invisível para Ele. E, na verdade, é no meio desse silêncio que Ele mais gosta de sussurrar. Eu estou aqui. Com Ele, o que parece fim pode ser recomeço. O que parece seco pode florescer de novo. Não subestime o que Deus pode fazer no seu silêncio. Você tem um Pai que não desiste. Sabe aquele momento em que você pensa: acho que fui longe demais. Ou Deus já deve ter se cansado de mim? Pois é, o inimigo adora plantar essas mentiras na nossa mente. Mas aqui vai uma verdade que precisa ecoar no seu coração. Você tem um Pai que não desiste, nunca. Mesmo quando você some, Ele continua presente. Mesmo quando você falha, Ele continua amando. Mesmo quando você se esquece dele, Ele continua lembrando de você todos os dias. Deus não tem um limite de paciência com você. Ele tem um amor sem fim. Amor que perdoa, que levanta, que cura. Então pare de fugir, volte, mesmo quebrado, mesmo ferido. Porque o Pai que te ama continua de braços abertos e Ele não desiste de você. Você não precisa sentir para crer. Tem dias em que parece que Deus sumiu. A gente ora e sente o eco. Lê a Bíblia e nada salta aos olhos. O coração então se pergunta: será que Ele ainda está aqui? Mas sabe, fé não é sobre sentir, é sobre confiar. Mesmo quando o coração está em silêncio. Mesmo quando a alma está seca.
porque Deus não depende do nosso emocional para continuar sendo Deus. Ele continua fiel, continua perto, continua agindo, mesmo quando a gente não vê nada mudando. A ausência de sensações não é ausência de Deus. Muitas vezes é no invisível que Ele faz os maiores milagres. Então, se hoje você não sente, apenas confie. Ele está mais perto do que nunca. A dor também pode ser resposta. A gente pede direção, pede respostas. E às vezes, tudo que vem é dor. Aí a gente se pergunta, Deus, é sério que essa é a resposta? Não é que Deus nos cause dor, mas Ele a permite às vezes, porque sabe que ali dentro tem algo que só vai florescer quando o coração for quebrado. Muita cura começa na ferida. Muita libertação começa no caos. A dor pode não ser o que você pediu, mas pode ser o que você precisava. E no meio dela, Deus não se cala. Ele sussurra esperança, envia consolo e prepara novos caminhos onde você só vê escuridão. Acredite, até a dor tem propósito quando você anda com o Pai. Ele te ama em tempo integral. A gente foi condicionado a pensar que amor precisa ser merecido, que se errar demais, perde, que se decepcionar, já era. Mas o amor de Deus não funciona assim. Ele não te ama por desempenho, Ele te ama por escolha. E essa escolha foi feita na cruz, antes mesmo de você acertar ou errar. Deus não te ama mais quando você está firme, e nem menos quando você cai. Ele te ama em tempo integral, com a mesma intensidade, com a mesma paciência, com o mesmo cuidado. Você pode ter se afastado, mas Ele nunca saiu do seu lado. Você pode ter esquecido dele, mas Ele continua te chamando pelo nome todos os dias.